Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, nós lemos assim: os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Depois de Deus completar a criação do mundo, criando o sol, as estrelas, a lua, criando a divisão ou fazendo a divisão entre o céu e a terra, fazendo a divisão entre terra e mar, fazendo as diversas criaturas marítimas, as diversas criaturas que voam no céu, os pássaros, as aves, as criaturas que rastejam sobre a terra, tudo foi feito segundo a ordem de Deus. E finalmente as árvores brotavam no solo e as plantas nasciam, a relva surgia, e Deus finalmente criou o ser humano. Segundo a narrativa bíblica, Deus criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher. A sua semelhança, a semelhança de Deus os criou. E é importante que Deus também tenha dado ao ser humano coisas tão importantes como a bênção, uma bênção especial de procriação, de multiplicação e também de domínio sobre todas as coisas, sobre tudo que Ele havia criado. Deus deixou nas nossas mãos. Por isso o ser humano também tem uma grande responsabilidade, não somente de ser fiel a Deus, mas também de ser fiel a esta natureza criada por Deus e de manter e de cuidar desta natureza. Deus criou inicialmente um jardim no Éden para colocar ali o ser humano para lavrar a terra, para cuidar daquele jardim, para plantar. A primeira profissão humana foi cuidar de um jardim, foi ser jardineiro, foi ser um cultivador de plantas. Deus colocou o homem para cuidar de tudo, até mesmo dos animais. O homem colocou o nome em todos os animais, cada um ao seu próprio modo de entendimento. O homem, com a sabedoria que Deus deu, com a inteligência, pôde colocar o nome em todos os animais e, finalmente, Deus os abençoou. E nós temos essa bênção. A bênção de Deus é eterna, ela não acaba, ela não termina. Muitas coisas podem acontecer, como aconteceram muitas coisas na trajetória humana, que nós ainda poderemos falar sobre isso futuramente, mas a bênção de Deus continua sobre o ser humano, e você, portanto, é um abençoado de Deus, é uma pessoa que Deus tem a bênção dele sobre você. Ele o criou para ser feliz, para ser dominador sobre a natureza, inclusive sobre a sua própria natureza. O ser humano, ele deve dominar a sua própria natureza, que se tornou uma natureza carnal, porém ela também é espiritual. Então, nós temos essa responsabilidade, começando de nós mesmos e partindo depois para a natureza que está ao nosso redor, que está à nossa frente, que a nossa visão pode alcançar. Nós dependemos de Deus e dependemos também dessa natureza, mas nós podemos transformá-la e usá-la para o nosso benefício. Que assim nós possamos viver na felicidade de saber que nós somos tão especiais, que Deus preparou todas as coisas para nós, a fim de nos dar alegria, de nos dar prazer, de nos dar felicidade, e é tudo que nós esperamos de Deus. Um grande abraço, muita paz ao seu coração, fiquem todos na paz.